Josefa Lira da Silva, Luiz Aparecido Silva, Sebastião Antônio Pedro Filho, com Rita Ferreira da Silva Pedro. Pedindo graça de saúde, claro que para todos nós, alguns nomes foram colocados na nossa secretaria. Saúde, Christopher de Vasconcelos, Delonso Rodrigues do Nascimento, Evânia da Silva Almeida, João Gustavo, João Lucas Martins Querubino, José Alves Barbosa, Kelma Maria Augusto, Noema Pereira Augusto, Manuela Silva Cabral, Marciele Pantel Rossato, Maria Augusta Vasconcelos, Maria Eduarda Ribeiro Marques, Mariane de Queiroz Aurélio, Maria Ribeiro Figueiredo, Vitor Hugo, Rosalina Alicate, Décio Pauletti. Falecidos: Amadeus José de Souza, Arnaldo Duarte, Conceição Lopes Oliveira, Emílio José de Oliveira, Joanina Maria Martins, Irene Ovam, José Pereira Alves, José Pereira de Almeida, Jovita Cândido Carvalho, Júlia Francisca Alves, Leonídia Maria Silva, Doratildes de Souza Oliveira, Edicleia Faria Rosa, Elvira Basílica da Silva, Lídia Gomes de Oliveira, Maria de Lourdes Peixoto, Nedino Mota, Nélia Alquime, Valdivino Nascimento, Vicente Rodrigo Domingos Ferreira, Vilma Marques. E sétimo dia, uma oração de conforto para os familiares falecidas há 7 dias, Alzenira Maria Montevano, Clarice Conceição de Oliveira, Deusilina Ferreira França, Deusinha de Almeida Freire França, José Campos Filho, Júlia Maria Gonçalves, Margarida Dandino de Norá, Maria José Dias, Maurina Alves Santana. Que o Pai ouça nossos pedidos, derramando sobre todos nós as suas bênçãos. Agora todos em pé para a oração da coleta do dia. Divino Pai eterno, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra, o Pai Eterno nos fala, dando-nos o Espírito Santo, o que o Senhor quer para nós. Atenciosamente escutemos a sua palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua, nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia,
da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em vossas obras. Que hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato,
todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus, um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. Aleluia, Acenando. aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Acenando ao Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Ao
anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, domingo da ressurreição, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse-lhes: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Uma salva de palmas ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Irmãs, irmãos caríssimos, prezadíssimos romeiros do Pai Eterno, queridos telespectadores que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação. A todos vocês, aqui na igreja, na Basílica, como a todos vocês em seus lares e em suas casas, quero repetir neste momento as palavras maravilhosas de Jesus: a paz esteja convosco. Caríssimos, hoje é um dia de festa para nós, festa grande, mas grande mesmo. Celebramos com a vinda do Divino Espírito Santo o nascimento da Igreja. Esta Igreja que recebeu a missão, como o Pai me enviou, eu também envio. Essa Igreja enviada pelo Espírito Santo para testemunhar no mundo o amor do Pai, o amor do Filho, do Espírito Santo, no mistério da criação da pessoa humana, da redenção da pessoa, da sua santificação pelo Espírito Santo, com a promessa maravilhosa de um encontro feliz, definitivo, na casa do Divino Pai Eterno. Celebramos a chegada vitoriosa, gloriosa, triunfante do amor de Deus em forma de chamas ardentes, pousando sobre os apóstolos, dando-lhes a força, a graça para serem testemunhas de Cristo em todos os cantos do mundo. Sem o Espírito Santo, como mesmo Jesus falou, ia ser difícil demais a difusão do Evangelho, da mensagem da salvação. Vocês receberão o Espírito Santo e por isso vocês serão minhas testemunhas em todos os cantos do mundo. Todo aquele, toda aquela que hoje, em qualquer lugar do mundo, professa que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, só pode falar essas palavras pela unção do Espírito Santo. Ninguém
pode falar Senhor Jesus se não for pela moção divina do Espírito Santo. Caríssimos, o Espírito Santo, nós não vamos fazer teologia, não vamos começar a falar da Trindade, porque é um mistério insondável para nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa divina no mistério da Santíssima Trindade. A nossa imagenzinha que nós veneramos aqui em Trindade fala para nós de uma maneira plástica, de uma maneira visível, como nós podemos imaginar. Não é assim, mas como nós podemos humanamente imaginar a Santíssima Trindade. Um Pai, o Divino Pai Eterno, um Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que desceu no batismo de Jesus em forma de uma pomba, e a Igreja simbolizada em Maria Santíssima. É claro que não é assim. Deus é insondável, Deus é impenetrável. Ele reserva para nós essa alegria no momento em que nós, desfeitos os traços mortais de nossa carne, nós pudermos, ungidos e transformados pelo Espírito Santo, contemplar a Deus face a face. Então sim, nós veremos Deus tal qual Ele é. Amor infinito, bondade eterna, santidade, justiça, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Salvador, Espírito Santo que nos santifica na comunidade igreja, simbolizada pela Santa Virgem Maria. Falar em nome do Espírito Santo é falar ungido pela graça de Deus. Como é que nós podemos, no dia a dia de nossa vida, imaginar se nós estamos falando com a linguagem do Espírito Santo? Olhem, o Espírito Santo tem dons, doações, e quem percebe que fala de acordo com essas doações do Espírito Santo, está falando ungido pelo Espírito Santo. São 7 os dons que o Espírito Santo derrama sobre nós, já derramou em nosso batismo, muitos deles não por culpa do Espírito Santo, não, mas por incúria, por falta de cuidado nosso. Muitos desses dons do Espírito Santo estão dormindo, esquecidos dentro de nós. Então, nessa festa do Pentecostes, quando a Igreja Universal, no mundo inteiro, que nasceu neste dia, no dia de Pentecostes, celebra a força divina do Espírito Santo, nós devemos fazer uma pequena revisão, como são usados, vividos os dons do Espírito Santo em nossa vida. Espírito Santo, sabedoria, a sabedoria divina, saber distinguir entre esse mundo que fala, esse vozerio imenso do mundo, onde está a voz de Deus, onde estão as vozes do mundo, onde estão as insinuações de Satanás. Sabedoria, saber distinguir. Nós redentoristas temos um padre, São Clemente Maria, que é o padroeiro da nossa província de Goiás. Ele vivia num tempo de um racionalismo cruel. Então ele, quando fazia a faculdade, escutava qualquer professor falar, ele dizia: isto não é de Deus, eu estou cheirando que aqui não é Deus que está falando. Aquela sabedoria divina dentro de nós. Você tem essa sabedoria? Quando você escuta tanta coisa em todos os lugares, cada um falando o que quer, você tem a sabedoria do Espírito Santo para dizer: isto não presta,
Isso não vem de Deus, isso vem de outro caminho. Ou você engole tudo. Se você engolir tudo como se não fosse nada, você está com a sabedoria divina dormindo dentro de você. Não acordou ainda. Entendimento, segundo o dom do Espírito Santo. Entendimento quer dizer o quê? Você ouvir e fazer com que ele se transforme em você. Não adianta, caríssimos, prezados telespectadores, não adianta a gente ouvir uma pregação na igreja se ela não chegar ao nosso coração para pedir uma resposta para nós. E a palavra de Deus que não chega ao coração não move nossas mãos para a ação, para fazer o bem. Entender a palavra de Deus, ter aquele sexto sentido, aqui não é coisa de Deus não, aqui é outra fonte, esse entendimento das coisas divinas. Outro dom do Espírito Santo, conselho que você dá, conselho que você recebe. Na unção do Espírito Santo, nós crescemos na comunicação que nós vivemos um com o outro. Uma palavra amiga para construir é o dom do conselho. Um conselho amigo recebido de uma pessoa que nos pode ajudar a melhorar é um dom do Espírito Santo. Assim, os dons do Espírito Santo estão dentro de nós, só esperando que nós o tornemos atuais. Espírito de fortaleza. O que é fortaleza? Firmeza na fé, segurança. Nós estamos no caminho de Deus. Enquanto nós estivermos na Santa Igreja Católica, fundada no dia do Espírito Santo, pela efusão do Espírito Santo para aquele povo todo, e nós ficarmos firmes nesta fé, sem vacilar, o dom da fortaleza. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas, se nós, numa dificuldade que seja, pequena ou grande, a gente começa a vacilar na fé. Será que eu fiz? O que Deus fez por mim? Eu estou perdendo a fé. Falta o dom da fortaleza. Você não está pedindo, você não está atualizando esse dom divino que você recebeu no batismo. Ciência. Ciência não é questão de escola, não. Há muitas pessoas que nunca foram na escola e têm uma sabedoria divina, uma ciência infusa, vinda pelo Espírito Santo. A ciência não é cultura, a ciência é a clareza para perceber as coisas dentro do projeto de Deus. Dom do Espírito Santo. Quem consegue isso está vivendo do Espírito. Quem acha que tudo não tem sentido, que tudo é balela, que tudo não adianta nada, está vivendo com outro Espírito que não é o Espírito Santo de Deus. Piedade. Piedade não quer dizer reza, não. Piedade não quer dizer entortar a cabeça e ficar rezando. Piedade é aquela compunção do coração. Um coração piedoso, humilde, bondoso, caridoso, humano, acessível para a dor, para a alegria, que celebra uma festa com alegria e chora perante a morte de um amigo, de uma pessoa querida. Piedade, um respeito profundo pelos mistérios de Deus, respeito profundo pelo mistério de Deus, que se realiza também dentro de cada pessoa, onde o Espírito Santo vai falando de acordo com a capacidade da pessoa, como fala o apóstolo na leitura que nós vemos. Os dons de Deus são imensos, mas eles são adaptados a cada um
de acordo com a sua necessidade. Piedade. Respeito para com